Eu vou trazer agora o faro fino da informação. Olha esse homem é o seguinte, esse homem ele presta atenção até a meia que os políticos estão usando, ele faz uma análise e coloca aquilo dentro de um contexto, explicando por que a meia é aquela, porque, rapaz, ele é um cientista político na verdadeira acepção do termo. Estou falando do nosso querido Tuxê! O Marcelo não foi lá no DEL ainda não, viu? O Marcelo não foi lá não. É que o Marcelo, olha, Tássio, o Marcelo, eu já disse para ele tá aí nesse negócio do neném aí, agora, ó, o Valbert era um cidadão que tinha palavra, viu, Jonas? Você conheceu, ele tinha palavra. Você quer mandar um bolo de chocolate, nunca andou aqui esse bolo de chocolate, não veio nem formiga para cá. Aí foi dizer lá o negócio desse menino do Marcelo. A mãe do pobre do Marcelo ficou lá, coitada, no chá, quando soube dessa história. Porque disse que o Marcelo ia ser pai, que tinha alguém grávida lá, e ela não sabia. Quer dizer, tudo isso aí, tudo aí da fábrica de fake news aqui, que a gente sabe quem são os integrantes da fábrica de fake news. E interessante que essa fábrica de fake news só tem uma vítima, é o Marcelo. Só tem uma. Não é, tá? Só o Marcelo, não tem outra pessoa. É triste. Marcelo, veja com o Del lá pra gente voltar segunda-feira o negócio aí. Tássio Cruz. Gente boa. Mas gente boa. Boa tarde, obrigado pela sua presença, meu amigo. Mais uma vez, prazer ter você aqui. Vamos lá. O senador Marcelo Castro, que é relator do orçamento, vê boa receptividade da PEC da transição. O projeto será apresentado hoje. A chamada PEC da transição é uma alternativa que está sendo discutida por integrantes do governo eleito. Então, eu queria, Tássio, aproveitar a oportunidade para você explicar, esclarecer, porque às vezes a mídia nacional fala como se todo mundo soubesse, tivesse a obrigação de saber o que é PEC da transição. Não. Vamos aproveitar e falar para o nosso telespectador o que significa essa PEC. Douglas, ontem nós tivemos, mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham, nós tivemos uma agenda extensa, principalmente do senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento no Senado, Douglas. Ele teve, pela tarde, uma reunião com o coordenador da transição do Lula, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin, e ao terminar essa reunião com o Alckmin, ele foi para a casa do presidente da Câmara, Arthur Lira, onde lá ocorreu outra reunião e está se discutindo e alinhavando ali os últimos pontos dessa proposta de emenda à Constituição de transição que vai ser apresentada hoje e deve ser aprovada nas próximas semanas. A gente ouviu, Douglas, o senador Marcelo Castro a gente ouviu o que ele analisou sobre essa PEC. Na volta a gente explica os pontos de novidades que nós temos nesta sexta-feira e o que essa proposta de emenda à Constituição deve mudar para o orçamento 2023. Vamos primeiro ouvir o senador Marcelo Castro. Discutimos com os líderes partidários para encaminhar a PEC para excepcionalizar do teto de gastos as ações sociais do governo. O Bolsa Família. Apenas. Que é a parte mais sensível da situação que o Brasil está vivendo para garantir a essas pessoas um mínimo para que elas possam sobreviver com o mínimo de dignidade. E houve uma boa receptividade de todos os líderes e a equipe do governo saiu daqui e foi conversar com o presidente da Câmara. Nesse momento, eles estão conversando com o presidente da Câmara na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira. Agora, Tássio, é importante destacar, a gente ouviu o senador Marcelo Castro, é importante destacar que tanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é seu conterrâneo, os dois estão colaborando muito e também fazendo toda a articulação necessária para que a tramitação seja rápida, para que não haja qualquer tipo de prejuízo ao planejamento que foi executado pelo presidente eleito. De ontem para hoje, Douglas, novidades importantes, como eu disse, foram conseguidas. A primeira delas, existia uma possibilidade que outra forma legislativa pudesse ocorrer, mas a equipe de coordenação do presidente eleito Lula chegou à conclusão de que é necessário a PEC por causa da segurança jurídica. Se a gente lembrar, a ex-presidente Dilma Rousseff caiu por causa de algo parecido
que não foi feito via Congresso, via PEC. Então, o Congresso traz a segurança para a aprovação dessa matéria. 2 pontos importantes, Douglas. Você falou da pedalada, é importante. Isso. Né? Porque se não tiver o cuidado jurídico de fazer uma proposta que não dê margem a essa interpretação, com a bancada que a oposição elegeu, é um perigo, né? O presidente Bolsonaro fez mudanças parecidas com o que a Dilma fez, só que fez via Congresso, via Legislativo, por isso que não teve qualquer problema. Ou seja, não foi um ato do Executivo, isso, né? Por isso não se caracteriza uma pedalada como se caracterizou da ex-presidente Dilma. 2 pontos importantes, Douglas. O primeiro deles, que já chegou a consenso, retirar o teto do Auxílio Brasil do teto de gastos que a legislação obriga, né? Então, isso seria um gasto especial, né? Um gasto que não entraria no teto. Outro ponto importante é flexibilizar o uso das receitas extraordinárias. O que são as receitas extraordinárias, Douglas? Aquelas que são oriundas de, por exemplo, acordos para concessão de petróleo, acordos para concessão de estatais. Então, essas verbas, hoje, elas são 100% direcionadas para cobertura de dívida pública. Então, dentro dessa PEC, chegou-se a um consenso de que a utilização dessas receitas extraordinárias deve ser colocado na PEC, porém, o governo deve elencar todos os pontos e onde esse montante será alocado a partir de cerca de mais de 100 bilhões que vai se abrir de espaço no orçamento com a retirada do teto do Auxílio Brasil. Então, esse consenso já se chegou até ele e deve estar nessa PEC, essa matéria que será apresentada e deve primeiro, Douglas, ir para a CCJ do Senado, ser votada no Senado, depois ir até a Câmara. Eu conversava nos bastidores com algumas fontes, segundo as informações, Douglas, o governo deve no Piauí, o governo eleito do Lula, deve no Piauí ter uma ampla votação, tanto na Casa do Senado quanto na Casa da Câmara. As duas casas devem dar uma maioria quase que absoluta ao ex-presidente Lula nessa PEC de transição, que é o primeiro termômetro, a primeira votação do governo, pelo que eu apurei, no Senado, Douglas, deve ser 2-1 para o Lula e na Câmara deve ser, no mínimo, 8-2 para o presidente eleito nessa PEC da transição. O governo eleito corre para apresentá-la, aprová-la em 2 turnos, para que a partir daí possa entrar em execução em 2023. E aí, como o Tassi falou, quer dizer, vai para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a constitucionalidade da matéria, se é constitucional ou não é. Então, você tem um aval da CCJ, isso já trava qualquer medida no sentido de classificar a PEC da transição como pedalada fiscal. Aí você tem a votação em 2 turnos, tanto na Câmara Federal quanto no Senado Federal, também é outra garantia de que não vai haver qualquer tipo de questionamento. Agora, nesse caso, é natural que haja embora os deputados, enfim, alguns não concordem, votem contra, mas digamos, tradição que essas medidas solicitadas, porque obviamente o presidente eleito Lula, ele não assumiu, não tem o poder de assinar nada. Então, aí nesse caso são acordos, consensos, enfim, conversas, mas é natural, Tassi, que esses pedidos, eles sejam aceitos, né? Eles sejam aceitos, afinal de contas ele vai assumir a partir de 1º de janeiro de 2023. Mas, como existe essa polarização tremenda, deve haver, de fato, uma negociação. E aí o presidente eleito Lula conta com toda a sua bancada, obviamente, e conta com o apoio importante do presidente do Senado e o apoio importante também do presidente da Câmara. E aí, quando você fala apoio do presidente da Câmara, você fala boa parte do Centrão. Isso. Né, boa parte do Centrão que vai votar favorável a essas medidas. Então, quer dizer, é um trabalho muito importante. Aliás, o deputado federal Arthur Lira, o trabalho dele, a sintonia dele com o presidente eleito Lula, tem sido elogiado até pelos petistas. Então, os petistas têm elogiado que ele tem colaborado muito, tem sido muito proativo nessas ações, assim como... Ontem foi na casa dele, pois é, reunião. Foi na casa dele. O senador Rodrigo Pacheco, ele já tem mais aquela postura de magistrado, aquela postura mais, né? O deputado Arthur Lira já é mais ali do embate, já é mais
do dia a dia. Mas vamos aguardar, o interessante dessa história de composição, Tássio, é que você analisando, por exemplo, eu vi uma fala do presidente Lula no Instagram, presidente eleito, dizendo o seguinte: o mercado, a bolsa caiu, o dólar subiu e tal, com essa história do teto e tal. Mas o mercado, o nosso, brincando, então, de brincadeira, nosso mercado é muito nervoso. Engraçado que não ficaram nervosos, esses empresários não ficaram nervosos nos 4 anos de Bolsonaro e tal. Isso é uma medida só e tal, porque não adianta, ele já disse, o presidente eleito, eu não vou abrir mão do processo de inclusão das pessoas que estão hoje na faixa da extrema pobreza. É importante, Douglas, pontuar que um dos pontos dessa PEC cruciais da transição é dar previsibilidade, é apontar ponto por ponto onde vai ser alocado esse montante de onde vem, que vai ser aberto com a retirada do Auxílio Brasil do teto, justamente para sinalizar para o mercado, nós não estamos dando um cheque em branco para o novo governo, e sim pontuando o local onde vai ser empregado. Então existe também essa preocupação. E aí a capacidade de agregar e de formar uma frente, digamos, bem diversificada do ponto de vista ideológico, que você tem já de início Geraldo Alckmin, que era tucano, hoje do PSB, vice-presidente eleito, e a equipe econômica, você tem, por exemplo, Pécio Arida, que é tucano, assim, ligado a Fernando Henrique Cardoso, fez parte do Banco Central, um dos pais do Plano Real, né? Você tem boa parte da equipe que fez o Plano Real, está hoje com Lula, está inclusive na equipe de transição, ajudando a equipe de transição. Então, tudo isso é um sinal de que não vai haver... Ora, se não houve antes, Tássio, né, quando pairava aquela dúvida, né, o Lula muito mais radical, de esquerda, sindicalista, na primeira eleição, que ele fez a carta aos brasileiros, né, quando pairava aquela dúvida, agora que não tem a minha possibilidade de rompimentos bruscos, de mudanças bruscas de rumo. Quem não lembra, quando o Lula assumiu pós-Fernando Henrique Cardoso, foi basicamente uma continuação da política econômica, não deu uma mudança tão brusca. Então, isso aí também é muito... Realmente o mercado, você cria uma entidade, sabe? O mercado é interessante, uma espécie de entidade, uma entidade fantástica, você não vê, entendeu? Aí então, o mercado não é tudo, tem as pessoas, entendeu? O mercado tem lá a sua necessidade, seu João Magalhães, mas as pessoas também têm, não é? Outros setores também têm, o mercado pode ditar tudo, né? Tássio Cruz, política do dia, daqui a pouco. Douglas, daqui a pouco vamos falar sobre os bastidores da reunião do presidente eleito Lula com a bancada federal. Piauienses participaram dessa reunião e a gente vai contar os bastidores. E tem bastidor engraçado sobre essa reunião. Pois é isso que eu ia perguntar. Tem um bastidor, não vou adiantar, mas tem um bastidor engraçado aí. Vale a pena você esperar, viu?